Gloriosa paz do nosso Senhor Jesus, amém? Queria convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro de Juízes, capítulo de número 7, versículo de número 16. Livro de Juízes, capítulo de número 7, versículo de número 16. Deus tem uma palavra para o meu e o seu coração nesta noite. Eu profetizo que você não vai sair daqui da mesma forma. Abra teu coração, porque nós estamos na presença dEle. E Ele tem coisas novas para as nossas vidas. Amém? Diz assim: então, repartiu os 300 homens em 3 esquadrões. E deu-lhes a cada um, nas suas mãos, buzinas, cântaros vazios e com tochas neles acesas. Podeis assentar-se. Quando nós olhamos para o livro de Juízes, por sua vez, a partir de quando a morte de Josué, Deus então, por sua vez, ele começa a levantar juízes para liderar o seu povo. Deus abençoe. E no livro de Juízes, cita alguns juízes que assim Deus ele levanta com autoridade, poder, para estar liderando, libertando e dirigindo o seu povo. E o capítulo 6, por sua vez, fala sobre a respeito de um juiz conhecido como Gideão. Todos conhecem a história, já ministramos sobre isso aqui, sobre a vida dele. O capítulo 6, por sua vez, logo no versículo 1, nos diz assim, que os filhos de Israel fizeram o que parecia mal perante os olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos medianitas por 7 anos. O que acontecia? Todas as vezes que chegava a época da colheita em Israel, que eles iriam colher, os medianitas, por sua vez, eles vinham e saqueavam e roubavam tudo aquilo que Israel iria colher naquela época. A palavra do Senhor nos fala então que um deles, conhecido como Gideão, por sua vez, ele sofrendo com todas as vezes que chegava a época da colheita, ele era saqueado, roubado, por sua vez, ele criou uma estratégia, um meio. Ele pega e vai, lá no versículo 11 do capítulo 6, nos diz assim: então o anjo do Senhor veio até ele, sentou debaixo do carvalho, que pertencia a Joás, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para salvar dos medianitas. Gideão, ele cansado de todo o sofrimento de roubo, ele tentou fazer alguma coisa. Ele tentou salvar alguma coisa. Ele teve uma atitude diferente. Ele não aceitou. Às vezes, na hora da sua colheita, lagar, nós sabemos que é o lugar onde se tratava a uva, o vinho, essas coisas. Então, não era a época de malhar o trigo ali, mas ele escolheu um lugar estratégico, um ponto estratégico, para tentar salvar alguma coisa. E a Bíblia nos fala que naquele momento em que Gideão está ali tentando salvar, tentando separar alguma coisa, o Senhor o aparece. E nós vimos aqui, nós vamos citar para os irmãos, que quando o Senhor chega até ele, no versículo 12, o Senhor começa a tratar Gideão de uma forma que ele não imaginava. Primeiro ponto que Deus quer falar conosco nesta noite. Deus quer mostrar os nossos valores diante das perseguições e das lutas que nós estamos passando. Talvez você está passando por alguma luta, por alguma dificuldade, e você pensa que você perdeu os seus valores, mas Deus vem trazer para você nessa noite dizendo que os seus valores, os seus princípios estão de pé diante dele. E Deus chegou para Gideão dizendo: o Senhor é contigo, varão valoroso. E isso que nós precisamos entender. Por mais que a prova, a luta, a dificuldade, que você esteja lá igual Gideão, tentando salvar, fazendo algo na tua vida, tentando fazer algo para você, para salvar para a sua casa, aí você pensa assim: mas está difícil, Reinaldo, está complicado, eu não sei onde é que estão os meus valores, mas o Espírito Santo vem dizer para você: eu estou contigo. Ou varão valoroso, mulher valorosa, abençoada, abençoado, eu estou contigo. Isso nos mostra o quê? Que por mais que as lágrimas que você tenha derramado, você não perdeu os seus valores para Deus.
você não perdeu os seus valores para Deus. E Gideão, por sua vez, ele questiona. Mas Deus, tudo bem, o Senhor é comigo? E por que sobreveio tudo isso? Aí a gente sempre tem um questionamento, né? Uma dúvida, né? A gente sempre tem um ponto de interrogação dizendo, Deus, se o Senhor é comigo, eu vou para a igreja, sou dizimista, sou assim, sou desse jeito, eu vou no culto, participo da escola dominical e tantas coisas, e ainda assim... Mas você precisa entender que Deus precisa levantar alguém. E Deus levanta aqueles que têm valores diante dele. Se nós olharmos para Jó, Jó não perdeu seus valores por tudo que ele perdeu, passou na vida dele. Ele continuou sendo íntegro, reto e temente a Deus até no meio da prova. Tanto que no final, quando o Senhor o honra, Deus o restitui em dobro, porque a sua integridade, os seus valores para Deus permaneceu de pé. E quando nós olhamos aqui, o questionamento de Gideão foi, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que sobreveio tudo isso? Aí ele entra na palavra. O que diz a respeito do que disseram os nossos pais, as maravilhas que nos contaram, que o Senhor nos fez subir do Egito, e agora nos desamparou, e nos deu nas mãos os medianitas? Aí eu digo para você, versículo 1, o mal sempre gera as consequências nas nossas vidas. Israel abandonou o Senhor, por isso Deus permitiu. Só que Deus quer colocar um fim nessa perseguição na tua vida. Chegou a hora de Deus começar a te levantar. Chegou a hora de Deus começar a mostrar para você, não, filha, os seus valores, meu filho, está de pé diante de mim. Então é agora que Deus chega para você, para mostrar para você que tudo aquilo que você ouviu lá, chegou a hora de você viver aqui. Porque Gideão, ele está falando, Deus, olha, e a respeito das maravilhas que os nossos pais nos contaram. E agora, Deus? Mas o Senhor disse para ele, então veio o Senhor, olhou para ele e disse, vai nessa tua força. O que é isso? Continua de pé os valores seus diante do Senhor. E por mais que você diga, eu perdi as forças, Deus está dizendo para você, ainda tem forças aí para te levantar, meu filho. Eu perdi as forças. Não perdeu as forças. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Deus está dizendo para você, você não perdeu as forças, porque ainda mais que você custou chegar aqui, você custou entrar aqui, mas você veio. O Espírito Santo te trouxe, e Ele te trouxe para dizer para você, vai nessa tua força. Esta semana ainda, Deus vai reverter muita coisa na tua vida. Aleluia! Namandei comanta na vasu andébia. E aí o que ele diz? Aí diz Gideão, meu Senhor, com que livraria Israel? Eis que a minha família é mais pobre de Manassés e eu menor da minha casa. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Desculpas. Desculpas. Deus chega para nós, nos chama, nos levanta e a gente começa a levantar desculpas. Deus, espera aí, eu? E lá? Não, Deus, espera aí. Sou o menor. Minha casa é a mais pobre. Não, Deus, não tem condições para isso, não. Não, Deus, não, meu irmão. Eu acho que nós temos que parar de inventar desculpa para Deus. Se o Senhor chegou para você, falou dos seus valores, falou das suas forças, ainda você vem dizer para Deus e desculpa, não posso, não tenho condições. Eu não. Deus, comigo não. Não, meu irmão, para. Deus nos deu a oportunidade, ela é única, de você estar sentado aqui, ouvindo uma palavra, você já adorou, você está aí sentindo a presença de Deus. Tem pessoas que queriam estar aqui e não podem, tem pessoas que desejavam estar aqui e não podem, tem países que queriam ter uma liberdade que nós temos e não podem, e ainda assim nós ficamos querendo desculpa. Por que você não falou para o vizinho do amor dele? Por que isso? Não, eu não vou lá não. Meu irmão, é hora de você abraçar essa causa, é hora de você viver o que Deus tem para a tua vida. Para de olhar para a queda, para de olhar o que aconteceu lá atrás, vai viver o novo de Deus. Deus quer te levantar. Aleluia!
fica arrumando desculpa, não vou fazer não porque aconteceu isso comigo, aconteceu aquilo ali, eu estou malhando trigo no lagar, olha que situação vergonhosa, olha que situação difícil, mas é essa atitude que agradou o coração de Deus na vida de Gideão. Enquanto os outros estavam fugindo, Gideão está tentando fazer alguma coisa, e Deus está vendo que você está tentando fazer alguma coisa, e é isso que Ele vai fazer na tua vida, meu filho. Pela sua atitude, eu vou te levantar no meio daqueles que estão fugindo, para mostrar para você que eu estou na sua história. Aleluia! Olha, para quem era pobre, dizia ser pobre, para quem dizia não ter condições, lá no versículo 17, ele diz assim: ô anjo, fala o seguinte, espera um pouquinho aí, deixa eu ir lá na minha casa buscar um presente. Mas peraí, ele está falando que não tinha condições, mas tem presente na casa? Deixa eu lá buscar algo para ti. Mas peraí, para quem falou aqui no versículo 15, sou menor, sou mais pobre, não tenho condições, agora lá no 16, no 17, perdão, ele está dizendo, espera um pouquinho aqui, não te apartes, versículo 18, rogo-te que não te apartes, até que eu venha a ti e traga meu presente. Para quem falava que não podia, agora está querendo dar presente? Deixa eu dizer para você nessa noite, nós sempre temos algo para oferecer para o Senhor, meu irmão. Você sempre tem algo, por mais que seja pequeno. Aquela viúva virou para o profeta falou para ela: filha, não tenho condições. Estou indo lá catar um cavaco de telha, a farinha. Não, faz o seguinte, faz um bolo. Mas não precisa ser grande. Mas um bolinho, faça algo. Vá lá e faça algo. Todo o período de seca que aconteceu naquela época em Samaria, a casa dela não faltou farinha. Por quê? Ela aprendeu a ouvir a voz de Deus. E nós precisamos ouvir a voz de Deus. Precisamos entender o que Deus está falando conosco. Precisamos compreender o que Deus fala comigo e com você. Meu irmão, tem algo aí que você pode fazer. Tem presente aí que você pode oferecer para o Senhor. Tem algo que você pode fazer para Deus. E nessa noite, começa a falar com o Espírito Santo. Realmente, Senhor, eu estou no meio de desculpas, de meio termos. Mas nesta noite, eu estou dizendo aqui, Deus, eu tenho condições para fazer algo. Aleluia! Vamos entrar no texto, vamos lá. Aí Deus então começa a falar com Gideão. Ele prova ali e aqui, Deus vai dando sinais, vai falando. Aí entramos no versículo 7, capítulo 7. Deus então levanta uma multidão. 32 mil homens. Se prontifica. Se levanta, está com Gideão. Aí é tão interessante que aquele monte de gente. Só que Deus é um Deus que Ele sonda. Ele conhece, Ele sabe de todos aqueles que ali estavam. E Deus olhando para Gideão, falou: Gideão, olha esse povo aí, se eles vencer, eles não vão retribuir. Vamos fazer o seguinte, Gideão, vamos provar esse povo aí. Apregoa no meio desse povo. Fala para eles, quem for covarde, medroso, que volte. Eu creio que Gideão na hora falou assim: não, tudo bem, Deus, vamos lá, né? Mas acho que vai ser pouca gente, né? Vai ser poucos. Gideão, então, ele chega lá e começa no meio de todos. Imagina ele gritando no meio de povo. Tantos covardes, medrosos, vocês podem voltar. Vocês podem ir embora. Eu acho que muitos estavam torcendo para ouvir isso. E ali quando começa Gideão a pregar, falar, dos 32, só 10 mil ficaram. Quando Gideão olhou os 10 mil ficando, ele imaginou assim: bom, pelo menos eu tenho agora 10 mil. Eu tenho 10. Com esses 10 nós podemos fazer alguma coisa. Eu quero dizer para você nessa noite, não é com quantidade que Deus trabalha, meu irmão. Deus trabalha com qualidade.
Que adianta ter 10, 20, 30, 40, 50, 60, mas não estão comprometidos com aquilo que é a obra de Deus. E nós precisamos entender, a multidão tem que ser uma multidão que tenha compromisso. Porque às vezes nós olhamos, nossa, que monte, que maravilha, mas se gritar no meio deles, olha, tantos medrosos e covardes, ó, sai, meu irmão, não fica. Porque eles queriam um incentivo para fugir. E nós, o nosso meio hoje, Deus está procurando alguém, aqueles que tenham de fato as qualidades, que não são covardes e nem medrosos. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, Ele nos deu o espírito de ousadia. E se nós temos o espírito de ousadia, o Espírito Santo sobre nós, meu irmão, você não tem medo do medo, você não tem medo da adversidade, da dificuldade, da necessidade, porque você sabe que o teu Deus vai suprir todas elas em Cristo Jesus, você sabe que o teu Deus sempre caminha com você. Eu lembro que uma vez nós estávamos lá em Abaeté, eu e a irmã Simone. A irmã Simone é uma bênção de Deus, minha esposa conhece, sabe muito bem. E um dia, nós estávamos pedindo autorização para o capitão, para nós fazermos o culto na cadeia. E aí eu falei, Simone, eu vou falar para ele para deixar a gente ministrar também para os policiais. Eu falei, não, Reinaldo, não vai dar certo, ele não vai deixar. Simone, Deus não nos deu o espírito de covardia. E lá nós conversando com ele, eu peguei e Deus deu a estratégia. E comecei a falar com ele, olha, nós sabemos que os seus homens que estão sob o seu comando, por mais que ele use uma farda, eles são homens e precisam de uma palavra. Ele pegou, regalou o olho e começou a ouvir. Que muitos quando vão para casa, se entram no álcool e outras coisas mais, devido à pressão, e ali foi 10 minutos de conversa. Nós queríamos a autorização do senhor, porque eu sei que o senhor tem momentos, na terça-feira, parece, vocês se reúnem aqui, e que eles estão aqui, e a gente queria trazer uma palavra de incentivo, uma palavra assim, assim, assim. Ele olhou para mim e falou assim, pode, vocês podem vir. Mas quem não quiser participar, foi independente. O senhor apresenta a gente, e quem quiser participar, que participe. Só vou dizer uma coisa para você. Hoje tem lá o Jairo, lá em Abaeté, que é fruto desse trabalho. Por quê? O Senhor, quando Ele fala para nós, quem for covarde, medroso, meu irmão, essa obra é para quem tem coragem, para quem é ousado. E Deus nos chamou para isso, porque alguém foi ousado para falar para você de Jesus. Se alguém teve coragem de dizer para você, olha, Jesus te ama. Alguém teve a ousadia de chegar para você quando você estava numa situação terrível, numa situação tão adversa. Ele foi ousado, cheio do Espírito Santo, e chegou para você e te falou coisas lindas. Por isso que nós estamos aqui. Não é verdade? Não teve alguém para falar para mim, falar para você? Agora nós, que teríamos que também ser ousados, nós estamos tímidos, medrosos, com vergonha. Não posso falar que eu sou crente, eu não posso falar que eu sou isso, eu não posso dizer que eu sou aquilo. Não, eu tenho que, não, meu irmão, é hora de nós entendermos uma coisa. 3 coisas Deus colocou em nós vamos falar daqui a pouquinho, e nós precisamos entender que tantos fracos, covardes, medrosos, não vão fazer parte daquilo que Deus tem preparado para nós, que é uma eternidade com Ele. Uma eternidade com Ele. E a salvação, ela não tem idade. Não, o céu, para quem já tem uma certa idade, não, meu irmão. A salvação é para todos. Vamos entrando aqui. Aí, que disse Gideão? Deus disse, Gideão, 10 ainda é muito. Repita comigo, 10 ainda é muito. 10 mil ainda é muito. Vamos lá, irmãos. 10 mil ainda é muito. Aí o que Deus faz? Ali os provarei. Versículo 4, capítulo 7.
Olha o que diz a palavra. Então disse o Senhor Gideão: ainda é muito esse povo. Faz-os descer às águas, e ali os provarei. Esse negócio de fazer descer é complicado, irmãos. Quem não tiver preparado, pronto para descer, se ele descer de qualquer jeito, ele não sobe. E aqui o texto nos mostra que Deus então falou para Gideão: olha, Gideão, aquele que levar as águas, a boca, igual o cão, você para. E o outro, você faz ali uma prova. Aí o versículo 6 do capítulo 7. Foi o número que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o resto do povo que se abaixou de joelhos a beber água. Aí nós entendemos o processo. Primeiro passo: os 300 homens com o seu rosto que se abaixou de joelhos para beber água. Deus separa. Só 300. Aí eu olho no texto, o Senhor fala conosco. Quando se fala dobrar os joelhos e beber água, isso está se falando daquele que se curva para qualquer coisa. Ele desce, se curva para qualquer coisa que está na frente dele. E Deus nos chamou para a seguinte forma: eu sei quem é o meu Deus, eu não tenho que me render para qualquer coisa. Se nós falarmos desse texto, vamos falar de Daniel. Daniel, por sua vez, quando chegou para ele dizendo: olha, tu vai ter o bom do melhor aqui em Babilônia. É isso mesmo? Estou fugindo aqui, é isso mesmo. Vai ter o bom do melhor aqui, Daniel. Vai ter comida boa, manjar do rei. Vai ser do bem do melhor, Daniel. Ei, vai ser fartura, vai ter isso, aquilo outro. Viu, Daniel? Então você pode ficar tranquilo. Então, por mais que você chegou aqui, viu, Daniel? Fica tranquilo, a situação vai ser muito boa. Mas Daniel, por sua vez, o que é que ele disse? Eu tenho princípios, tenho berço, tenho um Deus. Não é assim que as coisas funcionam comigo. Posso estar distante da minha terra, posso estar distante do meu pai, da minha mãe, mas eu sei quem é o Deus que eu sirvo. Isso é temor de Deus. Isso é temor. E Daniel, por sua vez, ele e os seus amigos, o que eles fizeram? Não. Procurou o chefe dos eunucos, falou com ele: não. Nos dá 10 dias. 10 dias. Aí eu digo para você, olha a ousadia de Daniel. Daniel foi covarde de se esconder? Não foi. Olha a ousadia. Daniel teve medo? Olha a ousadia. E Daniel, por sua vez, chamou ele e falou: 10 dias. Do capítulo 1 de Daniel, versículo 5, versículo 15. No fim de 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores e mais gordos do que todos os jovens que comiam a porção e manjar do rei. Deixa eu te dizer uma coisa para você. Ainda a consagração faz a diferença nas nossas vidas. Ainda a separação, quando você busca consagrar, se separar e não se contaminar, continua fazendo a diferença no nosso meio. Começa a consagrar a tua vida. Começa a colocar a tua vida no altar de Deus. Começa a buscar a Deus, a viver o que Deus tem para a tua vida. Se você não vai ver o seu semblante ser melhor, a sua aparência ser melhor, muitas coisas mudarem, destravarem na tua vida. Por quê? Porque quando nós entendamos que o Senhor, Ele nos chamou para fazer a diferença e não nos prostrarmos a tudo que está à nossa frente, se render a qualquer coisa, aí eu digo para você nessa noite, se você está disposto a pagar esse preço, não vou me render a isso, não vou me aceitar isso. E infelizmente hoje se aceita qualquer coisa. Mandé, biá, socomando, tanaço. Nós estamos vivendo uma geração hoje que aceita qualquer coisa. Qualquer coisa pode entrar em casa, mentira, qualquer coisa pode fazer. Vai apertar um pouquinho, mas você vai dar glória a Deus no final. Pode ficar tranquilo. Você aceita qualquer coisa. Infelizmente, todos nós aceitamos. Não tem problema, não tem problema. Eu vou dizer para você, não tem problema. Não tem, não. Só que se Jesus voltar, você vai ter que ver um problemão que vai ter para você depois. A luta que vai ser depois.
E enquanto eu estava ali, e os irmãos estavam adorando ali, eu fiquei imaginando, daqui uns dias tudo isso vai acabar, irmãos. Daqui uns dias não vai ter mais culto. Vão correr para as igrejas, não vai ter mais nada. O Espírito Santo acabou. Os rumores de guerra estão aí. As pragas, tudo estão aí. Nós estamos vendo acontecer tudo isso aí. Tudo está na palavra. Para alguns é novidade, para nós que servimos a Deus não é. Os rumores estão aí. A qualquer momento pode explodir uma guerra. E nós temos que entender que nós não estamos brincando de crente. É a minha vida, a sua vida, a nossa salvação que está em jogo. É uma geração de hoje que nós estamos vendo que se Jesus voltar, vai surpreender a muitos. Por quê? Eu vou para a igreja, vou lá, mas eu ainda estou preso a tanta coisa, eu estou amarrado a tanta coisa. São os covardes que estão voltando, que não querem se comprometer com aquilo que Deus tem preparado para nós. Pois nesta noite, eu quero dizer para você, lance a tua vida no altar de Deus e se comprometa com aquilo que Ele tem para a tua vida. Ei, deixa os covardes ir, mas eu faço parte dos 300, os que são separados dEle. Aleluia! Pode deixar os outros irem, mas eu vou ficar. Vou ser provado nas águas, vou ser provado em várias partes, mas eu faço parte, eu estou escolhido, eu vou receber algo extraordinário de Deus. Aleluia! E o triste é que nós estamos vendo também dentro da nossa casa, ficando. Porque nós estamos sendo o quê? Não estamos tendo sabedoria. Estamos ficando medrosos para ter ousadia para falar. A minha mãe é uma guerreira. Vou contar o testemunho dela aqui. Minha mãe lutou com meu padrasto anos e anos com a bebida. E teve um dia que ele caiu da escada dessa altura aqui, desse teto aqui. Ele caiu. Foi 8 horas de cirurgia. Abriu aqui. Inclusive esse dia, semana passada, estava aqui. E a gente veio no carro rindo. Que eu estava trabalhando, saí daqui meia-noite para levar ela para São Paulo. E meu irmão virou para mim e falou assim, eu estou aqui no Hospital das Clínicas, atrás do ML. Eu falei, pronto, o homem morreu, ele não quer falar. Ele morreu e ele não quer contar. Vai contar só na hora. E a minha mãe foi daqui lá orando. Orando. Deus fez um milagre, não deixou sequela nenhuma nele. Tanto que estava aqui domingo passado, vocês viram. Aí um dia, minha mãe ligou chorando, brava. Eu não aguento esse homem. Não aguento. Aí eu falei para ela, só foi orar aquele dia, Jesus está levando ele. Você não deixou Jesus levar? Falei. Só estava aquele dia lá, Jesus estava já estava lá na porta, Jesus ia fechar a porta, ia levar, só ia receber uma pensão boa, ia ficar sossegado, ia viajar. Aí ela pegou, não, eu sei que Deus tem algo para fazer na vida dele. Deus libertou ele, restaurou ele, ele não bebe mais e está frequentando a igreja. Mas ela não foi covarde, ela não foi medrosa, ela não desistiu, mas ela acatou, creu, acreditou. E aqui Deus está dizendo para nós, não se curve em qualquer coisa, aprenda a recusar, aprenda a dizer não, aprenda, a sua salvação está em jogo. Vamos entrar aqui, vamos lá. E aí o que acontece? Com esses 300 que foram repartidos, aonde nós lemos aqui, o texto nos menciona que então repartiu 300 homens, 300, 3 em 3 esquadrões. E o interessante é que naquele momento, ele separa para uns, vamos lá, repita comigo, buzinas, vamos lá, buzinas, cântaros e tochas. Vamos lá, buzinas, cântaros
e tochas. São 3 tipos de crente que tem que ter na igreja. Quando eu olho para Gideão, eu vejo Gideão sendo o próprio Senhor que é a igreja. E quando Gideão ele olha para aqueles que assim Deus levanta, separa para ele, porque teve um processo aqui. Deus separou os 300. Aparentemente, aqueles 300, para enfrentar todo o exército dos medianitas, era impossível algo acontecer ali. Eles seriam massacrados. Não teriam condições nenhuma de vencer os medianitas. Só que eu preciso dizer uma coisa para você. Quando Deus está à frente de algo, quando Deus está no controle de algo, e quando Deus está participando de todo o processo, pode ser 300, pode ser 3 ou pode ser 1, a vitória é certa no nome de Jesus. Quando Deus está à frente, meu irmão, não é a quantidade, é a qualidade. E aqui Deus separou no dedo, separou ali os 300 e disse: Gideão, são com esses 300 que você vai vencer o medianita, como se fosse um só homem. Aí nós precisamos entender, queridos, que Deus, quando Ele toma a frente da nossa vida, toda a diferença está aí. Você quer ser abençoado? Você quer que a porta se abra para você? Você quer que Deus faça algo extraordinário na tua vida? Então deixa Deus fazer parte de todas as suas escolhas, de todo o processo. Deus colocar as pessoas certas que estão do teu lado. Deus colocar as pessoas compromissadas do seu lado. Pessoas que te levam para o céu, que te levam a ter vitórias, conquistas. Por que Deus tirou todos aqueles? Porque sabia que aqueles ali iriam atrapalhar Gideão. Porque quando eles se deparassem com todo aquele exército, aí os medrosos iam sair fora. Então Deus fez o quê? Já antecipou logo tudo. E no nosso meio, nós precisamos entender quem é que está do seu lado. O que está na mão dele? Quem caminha com você? Você está vendo ele com buzina? Com cântaro? Ou com tochas? Você pode ter certeza, você vai vencer toda e qualquer batalha. Mas agora, quem está do seu lado, o comportamento dele é de medroso, é covarde, te leva para qualquer caminho, te incentiva ao erro, às falhas e qualquer coisa. Eu lembro dos meus 15 anos até os meus 18, antes de ir para a igreja. A gente tinha uma turminha, e essa turminha assim, né, a gente, quando é adolescente, no meio dos amigos, a gente sente bravo, né? A gente sente assim, né, os 15 assim, sai no meio da turma, né, você se sente bravo. E eu lembro uma vez que eu tomei um boné de um rapaz, numa discoteca, e eu não sabia quem era esse rapaz. Eu acho que eu já contei isso aqui, se eu não contei, eu vou contar de novo. Eu fui lá e tomei o boné do rapaz. Um boné azul, Charlotte, aqueles boné americano, dos times americanos. E esse cara foi atrás de mim dentro do ônibus, na lotação. Ele chegou perto de mim e falou assim: ô Pesa, devolve o boné. Aí eu, cercado de amigo, né, aqueles amigos, dos amigão, falei: não vou devolver o boné. Cara, devolve o boné. Eu falei: não vou devolver o boné. E eu não devolvi o boné. Fui embora para casa. Aí naquela semana, um amigo meu pegou e falou assim: Reinaldo, tem uns caras estranhos te procurando aqui. Eu falei: mas toda hora aparece gente estranha te procurando aqui. Toda hora vem gente estranha me chamando. Nem liguei para aquilo. Aí passou uma semana no domingo. No domingo, eu estou ali na esquina da minha casa, na escadinha, e chegou 2 caras. Aí chegou o dono do boné e um baixinho assim, um alemão. Cadê a bombeta? Aí eu olhei para a cara dele e falei: rapaz, está na casa de um amigo. É o seguinte, amanhã, 5 horas da manhã, eu estou lá na sua casa buscando o boné. Falei: você está me tirando, rapaz? 5 horas da manhã? Está ficando louco. Vai 11 horas, meio-dia, 1 hora da tarde, qualquer horário. Mas não vai lá em casa 5 horas da manhã, não. Esse virou e falou assim: 5 horas eu estou lá buscando o boné. E foi embora, entrou num Fusca e foi embora. Aí eu fui lá no Betinho, meu amigo, peguei o boné, fui embora para casa.
5 horas da manhã, minha mãe me acorda. Reinaldo, tem uns caras te chamando lá fora. Eu falei, nego, o cara veio 5 horas da manhã, o cara louco. Aí eu já saí. Quando eu chego no boné, cadê o boné? Vai estar aqui. Ele saca uma arma e enfia na minha cara. A partir de hoje você nunca mais vai tomar um boné de alguém. Na hora que ele ameaçou, que ele foi atirar, o meu pai de criação pulou na frente. E falou assim, ó, você não vai fazer nada com ele. Naquele momento, ele abaixou a arma e falou assim, eu não vou te matar por causa do seu pai. E foi embora. Naquele dia meu pai não foi covarde. Naquele dia meu pai não teve medo, mas teve coragem para me salvar. Deixa eu te ensinar uma coisa nessa noite. Quem Deus coloca no seu lado, vai lutar por você. Deus não vai colocar covardes do seu lado, mas Deus vai colocar pessoas valentes do seu lado. Foi o caso de Gideão. Pessoas que tinham compromisso. Hoje ele está na eternidade com o Senhor. Eu vejo ele como meu herói, porque naquele dia, o que ele fez por mim, me marcou. E eu quero dizer para você nessa noite, Deus coloca pessoas certas no seu caminho, para incentivar você a buscar Ele, e não se afastar dEle, a estar com Ele, perante Ele, te ajudando o tempo todo. Então, olha para a mão daquele que está do teu lado, se ele é tocha, meu irmão, é aquele cheio do Espírito Santo, fervoroso na presença do Senhor. Que não perde um culto. Quando é aquele que tem cântaro, que é vaso de Deus. São vasos na presença do Senhor. E quando nós olhamos para aqueles que são buzinas, aí eu olhei para esse texto, Deus falou tremendamente ao meu coração, que são os atalaias, aqueles que anunciam, que falam das maravilhas do Senhor. Meu irmão, nós precisamos falar mais das maravilhas do Senhor. Chega na tua casa e conta quão lindo foi o culto de hoje. Chega na tua família, pensa durante essa semana, lança a semente das maravilhas de Deus. Você tem uma buzina, tem algo nas tuas mãos aí, é para você tocar, é para você ser usado por Deus. Aleluia! Lá no teu trabalho, Deus quer te usar. Aonde você estiver, o Senhor quer te usar. E quando eu olho para o texto, e quando ele reparte os 300, e deu cada um nas suas mãos. Aí eu quero dizer para você nessa noite, está aí nas tuas mãos. Só que você precisa entender que as tochas, elas estavam acesas. Aleluias. Oh, mandava, súpia, andébia. O texto é bem claro, as tochas estavam acesas. Deus não te deu nada apagado, Deus já te deu tudo aceso. E nesta noite o Espírito Santo diz para você, levante a tua tocha. É hora de você brilhar no meio das trevas, ver a luz de Deus aí na tua vida. Levante a tua tocha. Lamande cavassúpia, andébia. Oriande comantanai, cadê a tua tocha? No meio das trevas, porque era tudo escuro. Então aquelas tochas iam fazer toda a diferença ali no meio daquele lugar. E Deus está dizendo para você nessa noite, ergue a tua tocha, ela está acesa. E não tenha medo de andar em meias trevas, porque a luz de Deus vai brilhar. Deus vai brilhar na tua vida. Aleluia. Xaramande comanda navassúpia. Quando eu olho para a tocha, e eu me lembro da mulher, que quando ela perde ali a sua dracma, a primeira coisa que ela faz é o que é? Acender a candeia. Sabe o que é isso, irmãos? Algo em nós precisa permanecer aceso. E é a presença de Deus, a presença do Senhor, ela precisa manter acesa, ela tem que estar acesa nas nossas vidas. Ou é o Espírito Santo tem que estar aceso em nós. Essa tocha é o principal nas nossas vidas hoje.
qualquer, vai apagar, não apaga não, meu irmão. Esse fogo aqui não apaga. Se você buscar o tempo todo, este fogo não apaga. Por mais que o inimigo tente apagar, por mais que o inimigo tente fazer alguma coisa, na hora que ele vê no meio das trevas, aquela luz brilhando, de longe aquele fogo, vai partir em retirada. Vai. Por quê? Esse fogo é extraordinário. É maravilhoso. Eu lembro, nós lá em Abaeté, os irmãos lá iam muito no monte. E teve um dia que eu tive uma experiência dessa. Você desce um vale assim, no escuro. Dá até medo. Aquele escurão assim de noite. Que medo. Mas aí você não começa a ficar, você começa a orar e buscar. Daqui a pouco você começa a ver fogo. Se acendendo ali, se acendendo ali. E aí você começa a ver aquelas coisas lindas acontecendo do seu lado. Mas é fogo, não é aquele, qual o bichinho que lá que não é aquele dia? Não, é outro, lacraia. Não é isso não, é fogo. O fogo ele permanece, a lacraia ele acende, apaga, não confunde não. O fogo ele permanece. Segundo, cântaros. Por quê? Por que os cântaros? Porque eles iriam ser quebrados. E quando nós estamos na presença do Senhor, algo precisa ser quebrado em nós. Algo precisa ser desfeito. E nessa noite, já posso ouvir os sons de cântaros sendo quebrados. Já posso ouvir a buzina sendo tocada. Já posso ver as tochas acesas. E já há rumores lá no inimigo, olha o que está acontecendo. E quando então os medianitas, eles ouvindo tudo aquilo, eles partem em retirada. Por quê? Porque quando Deus está no controle, a situação é completamente diferente. E eu quero convidar você nessa noite a se colocar em pé.